Bom dia, boa tarde e boa noite, estudante. Vamos fazer juntas as questões sobre distribuição eletrônica, quarto volume do plano de estudo do doutorado, para o primeiro ano, na semana número 1 também. Então vamos lá. Utilizando o diagrama de Pauling e considerando o elemento químico tungstênio de número atômico igual a 74, responda as seguintes questões. Qual a distribuição eletrônica do átomo de tungstênio por camadas ou níveis energéticos? Então, só os níveis. Qual a distribuição por subníveis energéticos? Quais os elétrons mais externos e quais os elétrons com maior energia? Então, vamos lembrar o diagrama de Linus-Pauling, né? Que é esse diagrama que a gente faz, coloca todos os subníveis de energia e a gente vai seguindo na diagonal, da direita para a esquerda na diagonal, seguindo para fazer a distribuição eletrônica dos 74 elétrons do tungstênio. Bastante coisa. O número atômico é igual a 74, então ele tem 74 cargas positivas, 74 prótons. Então, para equilibrar, né, essa carga positiva, a gente também vai ter que ter 74 cargas negativas, ou 74 elétrons. Então, teremos 74 elétrons nas camadas e nos subníveis de energia. Então, já coloquei a distribuição direto, porque esse número ele é bem grande, então a gente vai sempre preenchendo. Assim como nesse diagrama, né? E a gente vai seguindo, preenchendo todos os elétrons possíveis nesses níveis, deixando apenas no final o número restante para o último subnível de energia. Então, a distribuição eletrônica, né, por subníveis energéticos, a resposta da letra B é essa daí. Então, a gente fez a resposta da letra B primeiro, para depois fazer a resposta da letra A. A gente vai entender por que também. Então vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14 e 5d4. No último subnível, então, no subnível 5D, a gente não colocou os 10 elétrons que ele pode receber. A gente colocou os elétrons que faltavam para fazer o somatório dos 74 elétrons. Então, se você fizer o somatório de cada um desses números que estão sobrescritos, né? 2 mais 2 mais 6 mais 2, etc., a gente vai somar 74, que é o número de elétrons. Então, a gente fez essa distribuição, né, em subníveis energéticos primeiro, para saber quantos elétrons a gente vai ter nos níveis energéticos. Então, a resposta da letra A é essa. Então, vamos lá. Ó. O nível 1 primeiro. Na camada K, então, a gente vai ter 2 elétrons presentes ali no subnível 1s2. Na camada L, a gente vai ter 8 elétrons, 2s2 e 2p6. Deu para entender? A camada M e a camada N também estão totalmente completas. Então, a gente vai ter 3s2, 3p6 e 3d10. Assim como no N, a gente vai ter 4s2, 4p6, 4d10 e 4f14. Esse é o somatório, tá? Então, 2 mais 6 mais 10 mais 14 é igual a 32 elétrons. Já no subnível O, a gente vai fazer o somatório dos números que tem o nível 5 na frente. Então, a gente tem 5s2, 5p6 e 5d4. A gente não tem 10 elétrons ali no subnível D. Então, ele tem menos elétrons. Então, apesar de caberem até 32 elétrons, a gente vai ter nesse subnível 12 elétrons só. Beleza? 12 elétrons, apesar de caber 32. E esse subnível, né, no nível de energia O, ele tem alguns subníveis mais energéticos do que o nível 6S. Então, na camada P, né, no nível P de energia, a gente também vai ter 2 elétrons, que é representado ali na distribuição por subníveis por 6s2. Certinho? Então vamos para a correção da letra C agora, deixando aí a distribuição energética por subníveis ainda.
Então, quais os elétrons mais externos? Os mais externos são aqueles no subnível 6s2, porque eles estão nessa camada de energia, esse nível, essa camada mais externa, ok? E quais os elétrons com maior energia? Vão ser, então, aqueles do 5d4. O 4f14 ele também é mais energético do que o 6s2, mas o 5d4 ele ainda é mais energético que os 4f14. Então, esses elétrons são aqueles com maior energia, que ocupam orbitais, subníveis e orbitais com maiores energias, tá bom? Vamos para a questão número 2. As questões ficaram bastante complexas, bastante grandes assim nessas atividades do PET da primeira semana, mas a gente lê com calma e consegue fazer. Da Unirio, do Rio de Janeiro, né? Os implantes dentários estão mais seguros no Brasil e já atendem às normas internacionais de qualidade. O grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos de titânio que compõem as próteses. Feitas com ligas de titânio, essas próteses são usadas para fixar coroas dentárias, aparelhos ortodônticos e dentaduras nos ossos da mandíbula e do maxilar. Jornal do Brasil, outubro de 1996. Um pouco antigo, né, essa notícia. Que bom que a gente conseguiu já, né, atender às normas internacionais de qualidade já naquela época. Considerando então que o número atômico do titânio é 22, sua configuração eletrônica será... Bom, a gente vai ter que fazer então o somatório, olha. 1s2, vamos fazer o somatório primeiro da letra A. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 3, 15. Então, a gente não chegou na distribuição de 22 elétrons, chegamos apenas na distribuição de 15 elétrons. Sendo a letra A a distribuição de 15 elétrons, a letra B vai ser a distribuição de 17 elétrons, porque a gente só tem 2 elétrons a mais ali no nível 5P. Então, a gente ainda não chegou no 22. Vamos fazer da letra C, 1s2, 2s2, 4, 2p6, 10, 3s2, 12, 3p6, temos então 18, 4s2, 20. Então, 20 elétrons, a gente ainda não chegou na distribuição eletrônica do titânio. E aí a gente pode reparar que na alternativa D, a gente tem 2 elétrons a mais, no nível 3d2. Então, a resposta correta é a letra D. Vamos fazer a somatória? 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Mais 2, 12. Mais 6, 18. Mais 2, 20. Mais 2, 22. Então, a distribuição eletrônica do titânio é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Como que a gente faz isso? Pelo diagrama de Linus-Pauling também, onde a gente coloca os níveis e subníveis de energia e vai colocando, então, aquelas linhas, né, da diagonal da direita para a esquerda. Mais uma de distribuição eletrônica. Eu acho um pouco repetitivo ficar fazendo todas as diversas distribuições eletrônicas, mas foram as questões que o PET trouxe para a gente, então vamos realizar a correção de todas elas. A distribuição eletrônica do bário na ordem crescente de energia é... Eu achei essa questão muito interessante, apesar de ser bastante parecida, porque ele fala sobre a ordem crescente de energia. Então, basta a gente olhar qual é a ordem crescente de energia, né? Então, e a gente percebe que 3 das alternativas, das 4 alternativas que ele dá, não são a ordem crescente de energia. Vamos fazer a ordem, vamos reparar, né? Primeiro, 1s2, depois 2s2, depois 2p6, depois 3s2, depois 3p6. E depois do 3p6, o próximo nível crescente de energia é o 4s2, não é o 3d10. Então, a única resposta correta é a letra B, que apresenta, então, o somatório de 56 elétrons. Se vocês fizerem esse somatório, vocês vão perceber que tem 56 elétrons. E ele apresenta também na ordem crescente de energia, onde o 4s2 é menos energético realmente do que o 3d10, e assim o 4p também é menos energético que o 5s, 5s é menos energético que o 4d, e assim até chegar ali no 6s2, que é o nível mais energético, né? É um subnível mais energético dele. Questão número 4, né? Vamos lá. O átomo de um elemento químico tem 14 elétrons no terceiro nível energético, N igual a 3.
N é o número quântico principal, então ele fala sobre a terceira camada. O número atômico desse elemento é. Então a gente precisou fazer a distribuição eletrônica de forma que somassem 14 elétrons no terceiro nível de energia. De que forma que a gente vai fazer isso? Então vamos seguindo também o diagrama de Linus-Pauling, né? E a gente vai fazer 1s2, 2s2, 2p6, aí agora a gente vai começar o nível 3. Então agora um pouco mais de atenção. 3s2 e 3p6, já somaram 8 elétrons no terceiro nível. Guarda essa informação. Só que antes da gente poder colocar elétrons no subnível 3D, a gente vai ter que colocar 2 elétrons no subnível 4s, porque ele é menos energético do que o nível 3D. Beleza, então a gente colocou ali os 2 elétrons no subnível 4s, e por último a gente tem que fazer o somatório de 8 mais x, que vai dar 14 elétrons no terceiro nível energético. Então a gente vai colocar 6 elétrons no nível 3D. E aí ele pede o número atômico desse elemento. Então a gente faz o somatório de tudo isso, né? 2 mais 2 mais 6 mais 2 mais 6 mais 2 mais 6, que dá um total de 26 elétrons. Então a alternativa correta é a letra D. Vamos para a última questão, né? Bem complexo, bem repetitiva as questões de distribuição eletrônica, mas é realmente prática para conseguir compreender esse conteúdo. Então vamos para a última questão da UNAERP, que fala sobre o fenômeno de supercondução de eletricidade, que foi descoberto em 1911. Ele voltou a ser objeto de atenção do mundo científico com a constatação de Bednarz e Muller, de que materiais cerâmicos podem exibir esse tipo de comportamento, valendo um prêmio Nobel a esses dois físicos em 1987, também já faz um tempo. Um dos elementos químicos mais importantes na formulação da cerâmica supercondutora é o ítrio. E aí eles dão a distribuição eletrônica do ítrio. O número de camadas e o número de elétrons mais energéticos para o ítrio serão, respectivamente. Eu achei interessante que ele dá a distribuição eletrônica e pede para a interpretação dessa distribuição eletrônica. O número de camadas, então, vai ser esse número da frente, que é o número quântico principal. Então a gente vai ter o número 1, o número 2, o número 3, o número 4 e o número 5. Então teremos 5 camadas. Podemos ser então a alternativa B ou a alternativa D. Já eliminamos 3 das alternativas que eles apresentam. E o número de elétrons mais energéticos, a gente só considera o último subnível. Então, a gente considera o 4D1. Então, a alternativa correta é a letra B, 5 camadas e 1 elétron mais energético. Beleza? Novamente, apesar do conteúdo aparentar dar um medo, né? Na vida não há nada a temer, mas a entender. Então, vamos tentar compreender a distribuição eletrônica como um todo, que a gente consegue ir saindo e consegue também ir fazendo essas práticas para que a gente consiga compreender todo esse conteúdo. Bom, se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários que talvez eu possa te ajudar. Compartilhe com seus amigos, principalmente aqueles que também estão estudando pelo PET. Até a próxima aula e tchau!